Oi, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui para o 7º episódio do nosso Estúdio Pod. Estou aqui com a Marcele novamente. Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos receber a Daniela Ornelas. Ela é empreendedora e tem um ateliê de costura. Dani, prazer receber você aqui hoje com a gente. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre como tudo surgiu. Sim, interessante. Que bom, a gente ficou muito feliz de receber você aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, de como nasceu o seu amor pela costura. Então, eu estava fazendo pós-graduação, sou formada em farmácia, sou farmacêutica. E aí eu estava na sala de aula e eu pensando que eu precisava fazer alguma coisa para relaxar. Eu estava passando por um momento particular um pouco chato, né, triste. Então eu decidi voltar a bordar, né? Eu bordo desde os 12 anos de idade. Legal. E aí eu falei assim, por que não ponto cruz, né? Aí eu, vou comprar umas toalhinhas e vou fazer. E aí eu decidi, naquele dia, na sala de aula 2018, que eu ia voltar a bordar e a tentar tirar uma renda extra também. E aí eu comecei nesse retorno do bordado em ponto cruz. E a costura, o amor da costura, ele começou porque foi um incômodo, né? Lá na sala de aula, fazendo a pós, eu tava com um incômodo, né? No meu o que eu queria realmente fazer da minha vida. E aí, quando eu comecei a bordar, 2019, aí veio 2020, antes da pandemia, eu falei assim, eu acho que eu vou costurar, mas eu não sabia pregar um botão. Caramba! Aí veio a pandemia e nisso eu todo dia deitava na minha cama e ficava pensando o que eu gostava, quem eu realmente era, né? Quais eram os meus desejos quando criança. E aí eu percebi que eu amo moda, que eu amo roupa, que eu gosto muito de figurino de roupa épica. E aí eu falei assim, então 2021 eu vou entrar no curso de costura. E aí foi quando começou o meu amor pela costura. Sim, interessante, hein? Muito interessante. E o que te motivou a transformar esse seu talento em um negócio? Eu, no fundo, eu quero sair do CLT. Assim, eu tenho uma vontade de ser empreendedora. A minha família é empreendedora, meu pai é autônomo, meu cunhado, né, que tem uma história também muito bonita de vida. E aí eu queria, assim, me aventurar, né, e fazer aquilo que realmente gosto, que é a costura. Aí eu falei assim, por que não empreender, ter o meu próprio negócio? E aí foi quando eu falei assim, eu vou empreender. Quanto tempo já que você tem um ateliê? Desde 2018. Tem que contar no dedo, gente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai fazer 7 anos em julho. Que legal. E aí eu comecei assim, com coisa pequena, né? O ateliê ainda está se desenvolvendo. E teve alguns desvios de rota, né? Mas tudo que a gente tá no caminho, a gente pode recalcular, a gente retrocede e volta. É isso que é o bom da vida. Então são 7 anos. Aí eu comecei com o ponto cruz. Às vezes as pessoas pensam assim, ponto cruz. Mas graças a Deus me deu muita renda. Eu consegui comprar a minha máquina. Meu pai também me ajudou a comprar a minha máquina. Meu esposo me ajudou a montar também um ateliê. Então, assim, eu aos poucos, né, com que entrava, eu fui montando o ateliê com a ajuda de outras pessoas. E aí eu fui vendo que era aquilo mesmo que eu queria, que eu quero fazer, né? E fica onde seu ateliê? Hoje fica no meu apartamento, né? Eu montei um quartinho, que é o ateliê. E assim, eu e minha irmã, a gente tem também um projeto de estender o ateliê em outro local, né? E aí uma parceria que seria nova com ela. Ela também agora entrou no mundo da costura. Ai, que legal. Ela tá igual a mim, não sabia pregar um botão, tá começando. Mas é isso, então assim, as coisas estão encaminhando. Sim, muito interessante. A questão do ponto cruz parece algo simples, né? Mas não é não. Já tentei. Já? E olha,
Eu não sei pregar nenhum botão também. A quem sabe, às vezes, né, seu futuro é imprevisível. Quem sabe, né? aprende. Assim, eu comecei o ponto cruz, a minha mãe me colocou num curso de férias com uma senhorinha. Aí eu comecei a bordar. E assim, eu sempre gostei de dinheiro. E eu, desde novinha, aí eu comecei a vender as coisas. Eu fiz enxoval para outras pessoas, vendia. Então, eu sempre tinha um dinheirinho na carteira quando eu era mais nova. E aí, eu fui trabalhar no CLT. E aí, depois eu fiquei pensando assim, gente, eu gostava disso. E por que que eu deixei, né, de empreender? E o ponto cruz, assim, ele te relaxa, né? Ele te faz focar a costura também, você ficar focada ali. Pra mim é assim, é como se fosse uma poesia. E a costura, ela é mágica, né? Às vezes a gente vê um blazer pronto, mas você não sabe que você costura ele por dentro, depois você tem que revirar, puxar, e ele se transforma numa peça. E aí, até quando eu comecei a fazer o curso pode falar o nome? Na Miss Valerie, eu falava pra Valéria, nossa, é uma mágica, né? E a costura é uma mágica. Às vezes a gente vê uma roupa numa loja, a gente não percebe, né, todo o processo de desenvolvimento, de corte, né? Até o corte de uma peça tem técnica, você costurar, né? E às vezes a gente olha lá e não dá o valor, que tem várias transformações. E é lindo. É verdade. E qual foi o momento mais marcante da sua jornada como empreendedora? Foi quando me pediram para fazer um vestido de noiva, de civil, né? E o de madrinha, foi tudo ao mesmo tempo, né? Foi assim, acho que foi em dezembro, eu não lembro o ano. Aí me pediram de madrinha, me pediram para fazer um de noiva. Aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou fazer? Responsabilidade, hein? Como que eu vou fazer? E aí eu sempre, quando eu costuro, eu penso assim, tomara que aquela pessoa, quando for usar, ela sinta alegria, ela se sinta linda. E aí é legal que quando eu vejo as fotos, eu vejo exatamente isso, né? As meninas, assim, né, se sentindo linda, maravilhosa. Eu fico morrendo de medo, né? Porque é uma baita de uma responsabilidade. Mas, assim, foi aparecendo esse tipo de trabalho pra mim. E de noiva, eu amei, porque eu fiz uma barra, né? O primeiro vestido que eu fiz uma barra. E aí você tem que costurar, cortar, né, a renda e costurar a mão. Então, assim, aí eu costurei a renda lá na barra da noiva. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir? E aí, quando você vê o resultado final, você vê que pode. Incrível, né? Qual o nome do seu ateliê? É Nobre Áurea. E qual o significado desse nome? Conta pra gente. Então, todo mundo pensa que Áurea, né, por conta de um nome de alguém, né? Eu tenho até uma tia chamada Áurea, mas não é por causa dela. Eu gosto muito de música clássica e eu costumo de manhã cedo, né, acordo bem cedinho, ouvir no programa EBC, o programa Áurea Música. E áurea, ele significa ouro, tempo de ouro, né? E nobre é aquilo que há de mais nobre na gente, no nosso coração. Então eu pensei, ter a nobreza, né, de quem somos, mas algo que nos dê ouro, que nos deslumbre, que faça com que aquele momento seja algo valioso, de ouro. Então aí eu decidi colocar Nobre Áurea. E não é por causa do nome de ninguém. Incrível. Bem bonito, lindo. E como que você descreve a sua identidade, o estilo das suas criações? Eu descrevo assim de uma forma, hoje é muito aleatória, né? O estilo é aleatório, porque eu venho pegando encomendas de outras pessoas, elas já vêm me mandando coisas prontas. Entendi. Porém, o meu estilo é um estilo autêntico, criativo, né? Alegre, espontâneo. Então, talvez eu tenha atraído coisas assim, mas por eu ser bem assim, espontânea. Alegre, né? Sim. Como é que é o processo criativo das suas peças?
Então, hoje, a pessoa me manda, né? Uhum. Por exemplo, eu fiz um vestido de madrinha. Ela falou assim, eu quero fazer dessa forma, né? Eu ainda não tô desenhando, né? Até entrei num curso para poder aprender a fazer que legal. desenho, né? Ser estilista, mas ainda tô no caminho. Legal. E aí a pessoa me manda aquela fotografia, quero fazer nesse modelo. E aí, por exemplo, eu fiz uma vez e aí eu ficava olhando assim, nossa, tá faltando alguma coisa. Eu falei, vou botar um laço, né? Uau. Aí eu peguei e coloquei um laço aqui caído, aí eu fiz a parte, né? No dia da prova do vestido, levei o vestido e aí eu falei com a menina, então, eu fiz uma coisa à parte, se você gostar, eu coloco. Aí ela amou. Eu falei, então tá bom. Então, assim, eu gosto às vezes de dar uma emperequetada, né? Sim, mas é o seu olhar, né? Eu gosto de algum, assim, mais exótico também. Uma florzona. Não, é porque a pessoa te manda um vestido, aí você olhou o vestido e viu que merece um laço daquele ali, que às vezes a pessoa nem pensou, e no final das contas fica lindo, né? Eu fiz também um que também era de madrinha. Ela era um tomara que caia. E aí eu fiz uma flor, né, todo um detalhe de flores, e aí ela colocou no cabelo, né, então foi o vestido mais o acessório que ela colocou no cabelo, e ficou lindo. Ela poderia tanto colocar no cabelo como aqui, preso, então ficaria como se fosse um max colar, mas com a flor no mesmo tecido do vestido, também ficou bem bonito. Imagina. Legal. E como que é a rotina atualmente do seu negócio? No domingo, mais ou menos, eu faço a minha agenda, né? Minha agenda como um todo, de coisas de casa, né? Da minha rotina no ateliê. E aí eu gosto de separar o que eu vou fazer durante a semana. E aí, por exemplo, se eu tiver bordado de ponto cruz para fazer, eu faço todo o traçado na segunda-feira no tecido. E se eu precisar de fazer alguma costura, por exemplo, na sexta-feira, eu fiz como se fosse em linha, né? Igual em produção. Fiz toda a modelagem de 3 modelos que eu tinha para fazer. Aí, após fazer a modelagem, eu fiz todos os cortes dos tecidos. Aí, cortei todos os tecidos. E aí, depois passei para costura. Mas se for cores diferentes, né? Que no caso era branco e rosa. Eu comecei a fazer toda a costura do branco. E aí, finalizando, que aí eu finalizei, passei para o rosa. E aí eu começo, aí tem que fazer a troca de linha, né? Hoje eu sou sozinha, no futuro terei mais pessoas me ajudando. E aí faz o processo, né? Corte, modelagem, corte, costura, ou se for ponto cruz, a questão da passagem do desenho pro tecido e depois a costura, o bordado em si. Você já pensou em desistir em algum momento? Só do CLT. Não penso em desistir. Eu acho que não é nenhuma opção, né? Eu acho que eu preciso buscar mais, né? Fazer mais. Porém, como eu ainda estou na transição e como eu ainda trabalho no CLT, o tempo ele fica dividido, né? E aí acaba que eu encurto o meu sonho, né? Encurto o tempo de executar o meu sonho. E é exatamente isso que eu estou trabalhando, para eu não encurtar mais, eu não viver mais um sonho de outra pessoa, eu viver o meu sonho. O CLT hoje você trabalha de quê mesmo? Eu sou coordenadora de qualidade numa indústria. Que legal. Eu trabalho em indústria já, talvez acho que uns 14 anos, né? Na parte da qualidade mesmo. E assim, foi muito bom o aprendizado. Toda a parte de gestão eu aprendi, né? Gerenciamento de tempo, tudo mais na indústria. Então isso foi muito bom para mim. Então tenho muito, assim, muito aprendizado mesmo mas eu quero dizer adeus. Você tem alguma mulher empreendedora que te inspira? Mulher empreendedora que me inspira? Eu vou falar da Elisiane aqui de Seropédica. Eu não a conheço, mas eu vejo muito o trabalho dela, né? Acompanho o trabalho dela. Acho muito legal como que ela se posiciona na rede social, né? Toda a mudança também de identidade visual que ela fez, né?
eu vejo ela muito como a própria vitrine. E então é isso também que, vendo os stories dela, às vezes a gente pode não consumir o produto dela lá na clínica dela, mas a gente também pode consumir ela como empreendedora e ela acaba inspirando. E aí eu percebi que eu preciso me tornar vitrine do meu próprio negócio. E é isso que eu tô trabalhando para eu começar a ser a minha vitrine, né? Às vezes é isso que falta. Era isso que eu ia te perguntar. Se você domina o seu digital, se você tá lá frequentemente no seu Instagram. Então, hoje eu tô, né, mais como forma de terapia, né, por conta do que aconteceu, mas eu tô aparecendo exatamente para fazer essa transição. Aí outro dia do nada eu peguei, vou fazer um vestido para mim, fiz, tô usando, postei, fiz uma blusa. Então, eu tô fazendo a transição para eu ser a minha própria vitrine. Sim, porque é importante, né? É o que a gente estava falando antes, né? Você tá ali, você tá na sua mão, né? Um celular. E você pode mostrar a sua rotina, mostrar a sua história através do seu Instagram e vender também. Sim. O Instagram eu acho uma ferramenta incrível. Assim, tem gente que fala assim, vai ficar ali rolando o feed. Eu sou super contra com essa ideia. É claro, né? Tudo em excesso é ruim, mas o Instagram é ferramenta. Você pode desabafar, você pode vender, você pode ser o que ele veio para ser, que era um álbum de fotos, né? Então, eu acho incrível, assim, a ferramenta. Só saber usar. Mudou completamente, né? O Instagram, né? Hoje você tem que entender o algoritmo, né? É verdade. Sim, Mas também eles mudam, né? O algoritmo, tem hora que ele... Cada hora é um negócio. Isso, né? Exatamente. E qual foi a maior lição que você aprendeu sendo empreendedora? A paciência, né? Eu acho que a paciência é um desafio, porque a gente quer tudo para ontem e a gente quer que aconteça, né, da nossa forma. E se a gente não tentar, não testar, não praticar, que eu acho que o desafio é a prática, você não chega a lugar nenhum. E você tem que começar, né? Sim. Independente do lugar, eu falei, comecei lá no ponto cruz, depois fui para costura. Então, acho que a prática e a paciência são os desafios. Era isso que eu ia te perguntar. Uma dica para quem quer começar a empreender e não sabe como. Uma dica... A gente sempre sabe fazer alguma coisa, né? Ou um brownie, ou, né? E como eu comecei me perguntando o que eu realmente gostava de fazer. E eu voltei na minha infância, né? Então, a dica é, volte à sua infância, reflita e comece com aquilo que você tem, que você sabe fazer. Às vezes você tem, menos é mais, né? Às vezes você ama tirar foto, você pode começar fotografando, você pode começar a fazer brigadeiro, costurando, né? Então, assim, é começar, independente do que for, né? Muitas pessoas podem menosprezar um ponto cruz. Tá fora de moda. Não, eu vejo tantas empreendedoras no Instagram vendendo gráficos de ponto cruz, vendendo toalhas, né? Então, assim, tudo é possível, é só começar. Sim, é verdade. E como que você equilibra os seus compromissos do trabalho com a sua vida pessoal? Eu adoro uma agenda. Eu adoro uma agenda, um planner. Por exemplo, eu tomo meu café da manhã, eu acordo, a gente toma o café da manhã e eu tenho blocos de tarefas, né? Aí eu chamo de bloco 1, bloco 2 e bloco 3. E aí, por exemplo, coisas do dia a dia de casa, eu faço no bloco 1 após o café da manhã e depois começo a trabalhar. E dentro desse bloco 1 também tem a atividade física. Aí depois eu vou almoço, sempre é seguido das refeições, né? Então, meu bloco 1 vem café da manhã, as tarefas de casa, a atividade física e eu parto para o primeiro bloco da Nobre Áurea. Depois vem o almoço, faço o bloco 2. E aí eu vou dividindo as minhas tarefas de casa como blocos. E eu tento ser flexível, porque às vezes a gente tem tarefas na rua, né? Tem que ir ao médico. E aí eu tento focar sempre nas sextas-feiras, de colocar alguma atividade na sexta-feira ou na quinta. E aí eu consigo organizar bem minhas atividades. Quais são os seus
próximos sonhos ou metas para o seu ateliê? A expandir, né, o ateliê, né, junto com a parceria com a minha irmã. E assim, criar oportunidades também de emprego para outras pessoas, né, que estão começando ou já têm, já sabem, né, costurar. O projeto é a ampliação da Nobre Áurea. E você já enfrentou algum preconceito por ser mulher empreendedora? Não, nunca enfrentei. Eu acho que isso também depende muito do meio que você convive, das pessoas que você conhece, né? Pelo contrário, eu tenho meu ex-cunhado, ele é empreendedor, né? E ele incentiva, né, o empreendedorismo. Então, eu acho que eu tô num meio de que existe pessoas que motivam, né? Então, não tem, graças a Deus, nenhum preconceito. Lá atrás, você falou que você foi buscar na sua infância, Sim. né? A sua alguma memória. Você tem alguma lembrança de costura ou de ponto cruz com alguém da sua família? Com a sua mãe, com a sua avó? Meu pai diz que a minha avó costurava. A família do meu pai, né? A prima dele fez o próprio vestido de noiva, ela é costureira. Eu fui da minha. Ela fez o meu vestido de dama, que foi lindo na época, foi assim, super moderno. Que legal. Então, é hereditário, eu nem sabia. Mas aí. E como que você lida com os erros ou os fracassos do caminho? Eu sou muito difícil de, assim, pra mim é um desafio lidar com os erros. Porque a gente sempre, quando vai fazer alguma coisa, a gente traça o que vai dar tudo certo. E normalmente a gente não faz gerenciamento de risco, né? Sim, daquilo que pode dar errado. Né? Vou fazer uma sessão de foto, vai estar sol, vai estar isso, e do nada vem a chuva. Então, assim, pra mim, pessoal, assim, bem pessoal, eu não lido bem com os erros. Eu fico chateada, né? E só depois de um tempo que eu começo a refletir e aí eu vou ajustando. Mas primeiro eu não gosto, né? Ser bem honesta, eu não gosto de errar. Faz parte, né? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Mas é com os erros que a gente aprende, né? Isso, E acho que é isso que tem que abrir a mente. Os erros que se aprende, mas eu não gosto, não. E qual conselho que você daria para outras mulheres que querem empreender e não sabem por onde começar? Qual conselho você daria? Para começar, né? Não ter medo. Vai ter medo mesmo, mas vai. Mas assim, começar com aquilo que sabe fazer, às vezes é algo simples, né? E fazer, né? Tem mulheres que querem empreender para poder ficar mais perto dos seus filhos, então existe a possibilidade. Um conselho é administrar suas tarefas de casa, né, fazer blocos, ver a melhor maneira para poder estar organizando o seu dia a dia e encaixar uma atividade, né, para empreender. Às vezes no início vai ser 1 hora, 2 horas, mas se eu não me engano é Tom Ford, Ford que fala, né? Comece por pequenas partes. Então, quando você começa a fazer em pequenas partes, as coisas vão fluindo. E o que você faz nas horas vagas para relaxar, aquele momento ali só seu? O que você gosta de fazer? Eu sou uma pessoa muito eclética, né? Depende do meu estado de espírito. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer trilhas, acampei, né? A primeira vez acampei agora em março. Foi maravilhoso. Adoro me conectar com a natureza. Todo domingo, praticamente, eu vou à praia, menos em dias chuvosos. Eu gosto de ir à praia, caminhar na areia, sentir a água batendo no meu pé enquanto eu vou andando. Então, isso me relaxa muito. E aí, há dias que eu gosto de ficar em casa, né? Assistindo uma série, um filme. Eu gosto de ler, né? Eu tenho um bloco de atividade que eu faço leitura todo dia, né? Mas, assim, eu gosto de me conectar com a natureza. Que legal. Interessante.
Sim. Muita gente fala, vou ao cinema, vou sim. ao teatro, vou ao restaurante, né? Ah, não, adoro ir à praia domingo. Eu e o meu esposo, a gente acorda cedinho no domingo, a gente toma café na praia. Aí a gente leva tudo, todo mundo leva cerveja, a gente leva o café. Aí a gente coloca tudo na bolsa, a gente vai, ele vai correr, eu vou caminhar, aí a gente se encontra e toma café na praia, de xicrinha e tudo. Que legal, De plástico, mas a gente toma café na praia. Vamos falar então um pouquinho agora da sua vida pessoal. Já te seguia antes e de um tempo pra cá tenho te acompanhado devido a um acontecimento, né? E queria te perguntar como é que tem sido nesses dias, nos últimos meses. Então, pra quem não me conhece, né, eu tava grávida e tava indo tudo bem, mas o meu bebê, ele tava com sofrimento fetal, não foi visto isso durante as consultas, né, e aí eu tive que fazer uma cesariana de emergência com 28 semanas, né, de gestação. E aí meu bebê nasceu com 28 semanas e ele ficou 18 dias na UTI. Deus me deu 18 dias para ser mãe, ele aqui, né? Foi, assim, um período de muito desafio, porque foi um susto, né? Você tá grávida e você acha que vai levar a gestação até os 9 meses, mas aí a vida muda, né? Mas tudo, eu acredito que tudo é um aprendizado, né? Tudo tem um propósito de Deus. E aí, assim, veio isso tudo, né? O que aconteceu, infelizmente, meu filho Serafim, ele faleceu. E aí, o meu esposo falou assim, você precisa seguir. Como que você fazia antes? Aí eu falei assim, eu sempre fiz um monte de coisa, sempre coloquei um monte de atividade durante o meu dia. Ele, então, tenta fazer isso. E aí eu comecei a limpar a casa. Aí, porque eu amo limpar a casa. Eu amo limpar a casa, amo passar roupa. Tem gente que detesta, eu amo. Se eu pudesse, eu andava toda engomada. Andava em goma, eu faço goma. E aí eu comecei, e aí eu falei assim, eu vou voltar com a Nobre Áurea. Né? Porque quando eu tava na maternidade, eu ficava assim, eu não quero mais trabalhar fora. Eu não quero ser mãe de fim de semana. Eu quero ser mãe e eu quero trabalhar em casa. E aí eu pensei, se por um acaso, né, Deus achar que eu devo ser mãe de novo, eu preciso me estruturar. Então eu tenho a Nobre Áurea para eu poder seguir o que eu desejo. E aí eu falei assim, então eu tenho que praticar. Né? E aí eu foi aparecendo algumas encomendas, eu falei, eu vou fazendo. E aí foi bom pra mim, porque aí eu fico em casa, peguei meu planner de novo, que eu adoro uma agenda. Aí eu fui reorganizar minhas atividades, né, nesse período que eu tô em casa. E Deus está me dando uma oportunidade de ver que é possível, né, cuidar de casa e é possível empreender. Então, se existe alguma mãe que queira ter uma renda e não sabe, ela tá pensando também, ai meu Deus, vou deixar meu filho em casa, né, e ser mãe de fim de semana. Não, é possível. É possível você organizar suas atividades, né, e ser empreendedora, ser do lar, ser mãe e ter tempo de qualidade com seu cônjuge. Então, isso que tem me ajudado, né, ver as possibilidades da vida. E assim, a dor, ela vai vir sempre, né? É uma montanha russa. E aí os dias que eu tô muito triste, eu choro, não tem condição, eu choro mesmo, não reprimo, mas eu tô vivendo um dia após o outro. Cada vez. Eu acho que para qualquer pessoa que perde alguém, que ama muito, é um dia após o outro. Eu vi um dia você postando, acho que foi essa semana que você postou sobre alguém que falou alguma coisa, que você estava muito feliz, né? E você falou sobre empatia, que as pessoas não entendem, né? Sim. Porque não é porque aconteceu algo tão triste que você não possa sorrir. Sim. Né? Porque assim, às vezes, uma lição muito bonita que eu tive nesse período, eu estava numa loja no West Shopping, e aí no Amigão,
E aí eu tava muito triste, mas eu tava, né, ok, né, olhando por fora. E um rapaz, ele me deu um sorriso, né, porque ele achou que eu era gestante, ainda tava com uma barriguinha saliente. E aí ele falou assim, não, vem pra cá. Aí ele me deu um sorriso, sabe? Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele, eu falei, gente, que ensinamento. Às vezes a gente não sabe o que às vezes não, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, como ela está. Às vezes ela tá com um sorriso, ela tá bonita, tá bem arrumada, né? Mas ela tá destruída por dentro. Então, isso tudo me ensinou a olhar as pessoas de uma forma diferente. Às vezes a gente está no trânsito, tá apertando a buzina, mas pode ser que alguém tá indo para um hospital, tá tendo alguma coisa e ela tá te cortando, ou ela tá mais lenta porque tem alguém operado dentro do carro, né? Então, assim, a gente vive a nossa vida por nós mesmos, sem pensar no outro, né? E aí, por isso que eu falei da empatia. Ser empático, todo mundo fala empatia, mas a empatia é dificílima, porque como que eu vou me botar no seu lugar sem pensar como você, né? Eu tenho que pensar como você. E aí, nesse dia na loja, eu aprendi isso. Eu falei assim, caramba, ele não sabe o que eu tô passando. E ele me deu um sorrisão e deixou eu passar na fila. E aí, eu tava assim, arrasada, destruída por dentro. Mas ele não sabia. Então, assim, isso tem me ajudado muito também a olhar a vida, as coisas, as pessoas de uma forma diferente. Sim. E como tem sido o seu processo de ressignificar a dor? Ai, gente, nem sei, mas assim, diariamente eu tento, porque assim, parece que é um pesadelo, né? A semana passada teve um acontecimento, uma amiga minha perdeu o irmão, né? E assim, é a mesma dor que é a dor do luto, mas, por exemplo, eu tive um bebê, eu convivi com ele na minha barriga e 18 dias, né? E aí ela tinha um irmão de 35 anos, então ela tinha uma vida, né? Então, assim, independente do tempo, a ressignificar é diário, né? Porque no meu caso eu tenho o se. E se fosse assim? Se ele tivesse aqui? Ela não. Ela já tem uma história. Então eu acredito que ressignificar de acordo com o que você vive é diário, né? E é você sentir a dor, mas também optar por viver. E falando sobre o luto, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o luto? Alguém que nunca passou por isso? É algo que você quisesse contar? Então, eu só tinha 2 experiências na minha vida de luto, que era da minha gata e do meu tio, né? Até tem gente que fala assim, nossa, um animal, mas nossa, quando a gente tem um bichinho que ama, a gente sofre como se fosse um filho. E eu sempre falava com Deus para ele me ajudar no luto, porque eu sempre pensava na minha mãe e no meu pai. Eu vou chorar, gente. E aí Deus me colocou o Serafim, né? E aí eu percebi que, assim, o amor de Deus na nossa vida, né? Ele ensina, independente daquilo que você pede, ele te ensina e te coloca situações para você aprender. Então, assim, o luto não tem uma regra, né? O luto vai te devastar, né? Mas você precisa viver o luto, você precisa lembrar das coisas boas, né? E também se desculpar, porque, por exemplo, no meu caso, eu às vezes me sentia culpada, né? Porque eu fiquei com a pressão alta, né? Por causa dos estresses do dia a dia, e eu comecei a me culpar. Então, mas você não tem culpa. Então, assim, o luto, ele não tem uma mágica, você precisa sentir, né? Mas é um aprendizado. E aí, no meu caso, eu acho que foi até um olhar, assim, de Deus para mim, para eu perceber que a morte faz parte da vida. E assim, que pessoas maravilhosas vão passar pela nossa vida, mas vão embora. E assim é isso. Forte, né? Muito forte. Vou beber água. Bebe água. Por exemplo, eu falava que eu queria morrer primeiro que a minha mãe. Hoje eu não falo isso de jeito nenhum. Nenhuma mãe pode enterrar um filho, porque
que é uma dor dilacerante, é uma dor assim que sufoca. Você acha que nunca mais você vai superar. E todos os dias você vai acordar faltando um pedaço de você, né? Mas eu percebi assim que a morte, assim, a gente encontra Deus até na morte, né? E a gente também não pode esperar que o nosso milagre seja só na vida, né? Porque talvez o meu filho, ele foi milagre para muitas pessoas que eu nem faço ideia, né? Na UTI, enfim. Então a gente tem que lidar com a morte como também fosse um milagre, mas um milagre de despedida, né? Então, assim, a morte, eu acho que ninguém fala, né? Até hoje, as pessoas não gostam de tocar muito no assunto, mas eu gosto de falar do meu filho. Sim. Mas, assim, a gente não quer que a morte chegue, mas a gente precisa entender que ela é importante para muita coisa. Mas aí cada um vai aprender com aquilo que tem que aprender. Sim, é verdade. E o que tem te trazido paz nos dias difíceis? Deus. Se não fosse Ele na minha vida, eu nem sei o que seria. Às vezes eu brigo com Ele, mas eu falo quando chegar lá em cima, eu vou tirar satisfação com Ele. Mas é Ele. Ele é o único que me dá todo o suporte, toda a leveza da vida. Se não fosse Ele, acho que eu ia estar em casa chorando ainda. É difícil, gente. É difícil a gente falar sobre alguns assuntos. Mas às vezes é preciso, né? Outras pessoas precisam ouvir a sua história. Né? É importante ouvir o seu relato. A gente nunca quer passar por situações ruins, né? Mas, assim, eu não conheço sua história de vida, nem a sua. Mas é nas histórias ruins que a gente tira algo bom, que a gente pode ajudar outras pessoas, né? Talvez por causa do meu empreendimento, Deus falou assim, vou botar ela lá, colocar a Dani no caminho da Paula, da Marcele, para falar sobre o negócio, mas o assunto que eu quero levar é outro. Exatamente. Né? Deus, ele é engraçado. Exatamente. Eu falo que Deus é meio doido. Como que você enxerga a mulher que você tem se tornado depois de tudo isso? Que eu acho que eu sou forte, nem sabia que eu era. Mas ainda me acho fraca, por mais que seja contraditório. E eu percebo que acho que eu sou uma mulher de superação, né? Com tudo que eu já passei, assim, de superação. Eu não lido bem com a morte. Uhum. Eu tenho um problema um pouco sério de entender, assim, de não entender a vontade de Deus, mas entender o porquê que as pessoas deixam a gente. Uhum. E quando você falou sobre a mãe, eu também falava. Uhum. E eu não me imagino sem meu filho hoje, né? Pelas coisas que a gente já passou, pela nossa história. E ter só ele hoje, eu não tive a oportunidade de ter um segundo filho. E eu não imagino o tamanho da sua dor. Nossa, é horrível. Mas assim, eu falo com Deus, nenhuma mãe, assim, acho que poderia, é uma dor horrível. É assim, eu lembro que no dia do enterro, eu pensei até que eu ia ficar maluca. Porque assim, sufoca, sabe? E aí eu falei assim, eu já tive depressão, eu falei, pronto, vou pro fundo do poço, de novo. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí dava um negócio assim, sabe? Só que aí depois, no dia do enterro, pode falar, tá aberto agora, né? Pode falar. No dia do enterro, eu gosto muito de escrever, né? Eu fiz uma cartinha pro Serafim, eu só ia botar no caixãozinho dele. Só que aí me deu vontade de falar, de ler. Aí eu li e tal. Aí eu comecei a ler, eu comecei a falar um monte de coisa que eu também não lembro. E aí eu vi uma luz. Eu não vi o teto, não tinha mais o teto na capela. Aí eu vi uma luz vindo assim na cabecinha dele. E aí eu sei que eu falei assim, Serafim, dá um beijinho pra Deus, pra mim, leva um beijinho pra ele, pra mim.
E aí depois eu ouvi uma voz assim, vai ficar tudo bem. E aí me deu uma paz, sabe, muito grande. E aí eu sabia que ia ficar tudo bem. Mas assim, acontece a saudade, os cis da vida. Se ele tivesse aqui, tá? Mas é horrível. Eu pensei que eu ia ficar maluca. Imagina. Mas Deus é muito bom. Ele é muito bom porque ele não permitiu que eu ficasse assim. Eu fui no enterro na segunda-feira passada nossa, a mãe estava arrasada, sabe? Eu acho que nem o pai sente a dor que a mãe sente. No dia que você tiver um filho, você vai ver tudo assim que você passou, que sua mãe sofreu. Você vai ver a mãe. Uma coisa também que eu aprendi lá no enterro, que nenhuma mãe, quando a mãe fala assim, a mãe ama igual, é mentira. A mãe ama unicamente. Você vai amar o Davi só de uma forma. Se você tivesse outro filho, ia ser de uma forma diferente. A gente nunca pode comparar o amor da mãe para um filho, sabe? Foi uma grande lição para mim, muito dolorosa. Porque Deus, igual eu falo, quando chegar lá em cima, eu vou falar com ele. Como é que é isso? Mas eu acho que nenhuma mãe na vida poderia perder um filho. É verdade. Mas que bom que você teve essa visão, né? Que te deixou em paz. Porque é realmente muito difícil. Mas faz parte, né? É verdade. E assim, igual quando eu falei do rapaz, né? Às vezes a gente pensa assim, às vezes tem uma pessoa que tá sendo despejada, tá sofrendo por causa que acabou de saber de uma doença, né? Eu tava ali, tinha acabado de perder meu filho, tinha ido no shopping, nem sei o que eu fui fazer, que assim, eu saía só pra poder esparecer. E aí, às vezes, a gente anda na rua, a gente não faz a mínima ideia do que a pessoa tá passando, né? Isso, assim, me fez compreender algumas coisas. Sim, é verdade. Respirar fundo. Eu vou te dar um espaço agora para você falar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, onde elas podem te encontrar, para você deixar seu Instagram, para elas te acompanharem. Fique à vontade. Vocês podem me encontrar no nobre.aurea no Instagram. Lá vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho, né, de bordado, de costura. E eu te espero lá. Dani, estou muito, muito feliz mesmo de ter conhecido um pouquinho da sua história, porque tem muita história aí, né? Feliz de você ter aceitado o nosso convite, mesmo passando por dias difíceis. Mas é importante você compartilhar, né, histórias com outras mães, outras empreendedoras. Queria te agradecer por você ter topado. E queria saber se você gostou, como é que foi. Eu amei. Eu amei. Eu não queria chorar, né? E nem fazer vocês chorarem, mas assim, eu amei. Eu adoro conversar. Falar comigo mesmo. Mas assim, achei interessante a experiência, né? Acho que todas as empreendedoras poderiam vir aqui expor o trabalho, um pouquinho da vida pessoal, né? E eu acho que é um trabalho muito bacana que vocês estão fazendo, né? Uma oportunidade que dá uma diferenciação, né? E eu adorei muito. Gostei. Vou vir outras vezes. Esperamos. Tô me autoconvidando. Claro, fazer seu ensaio corporativo, né? Sim. Isso aí é o próximo passo. Ensaio corporativo da coleção. Isso Isso aí. Foi um prazer, Dani. A sua história é linda. Obrigada. Amei te conhecer mais um pouquinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada mesmo. E a gente está encerrando mais um episódio com muita emoção, como sempre. E espero que vocês tenham gostado. E a gente vai deixar o Instagram da Dani aí. Você vai lá, segue. Envie esse vídeo para alguém especial que precisa conhecer essa história incrível. E um beijo para vocês e fiquem com Deus.